Boa noite a todos, né? Você é de Cuiabá? De onde é? De Cuiabá, isso. Boa noite, Rony, o Eugênio, o seu Antônio, todo o pessoal da bancada que esteve aqui, os técnicos e a família Conceição e todos os ouvintes. Obrigado pelo convite, né? Então, assim, fazendo vai ter que ser bem resumido porque o tempo é curto, né? Eu conheci a obra em 2004, ainda João Paulo II era vivo, né? E eu participei de uma conferência aqui na Santur, né? Mas eu conheci a obra através de uma dificuldade de família, que eu não vou colocar o nome da pessoa que estava envolvida, que não vem ao caso, mas era uma questão espiritual. E aí eu busquei ajuda dentro da Igreja Católica. Só que Deus tem os meios dele de chegar até a gente, né? E a pessoa eu fui num grupo de oração da Renovação Carismática. Aí eu fui buscar esse socorro lá e lá encontrei uma pessoa que me auxiliou. Ele rezou comigo e me apresentou o livro. E aí foi o processo, né? Foi um processo, essa pessoa me ajudou muito nesse período. Só que eu era um pecador daqueles de carteirinha, vamos dizer assim. Sim. Então, quando eu peguei o livro, eu tive tanta certeza que era verdade que eu tive medo. Você espantou assim? Eu tive medo porque o estado de pecado meu era muito elevado, como se diz, né? Então eu peguei e escondi o livro da minha esposa em cima do guarda-roupa. Porque eu tinha medo dela ver o livro e falar, aqui ó, como que você tá? Você vai continuar nessa vida aí? Entendeu? Então eu não estava preparado para... Qual volume que era? Não lembra qual volume que era? Não lembro. Eu não estava preparado para ter uma mudança, né? Então sabia que era verdade, mas não estava preparado. Aí entrou o seu Brito, você acho que não conheceu. Conheceu? Então o seu Brito que me auxiliou nesse período, com oração, né? Me explicando as mensagens e tal. E aí as coisas foram acontecendo. Nosso Senhor foi me mostrando muito dos meus pecados através de sonho, coisa que eu não tinha, entendeu? A podriqueira, a nojeira que eu estava envolvida naquele momento da minha vida, né? E eu fumava muito, bebia, né? Então, aí eu cheguei um dia e eu tive a certeza que eu tinha que mudar de vida. Estou resumindo bem aqui, tá? Então você começou a ler as mensagens, você foi revendo os seus pecados, Deus mostrando para você se arrepender, né? Aí eu conversei com a minha esposa e falei que eu tinha que servir a esse Deus. Aí ela fez uma pergunta, eu acredito que guiado pelo Espírito Santo, porque ela perguntou assim, mas para você seguir a Deus, servir a Ele, você tem que parar de beber e de fumar. Certo. Fez um questionamento, e aí, o que você vai fazer? E eu falei para ela assim, se Deus me dá força, eu vou conseguir. E naquele momento eu senti como se Deus falasse para mim, amém. Pela boca dela, né? Falasse com você. Falasse amém para mim. Aí passou uns dias ainda, fui comprar cerveja, saí para comprar. Só que no meio do caminho eu falei, por que eu vou comprar? Não tenho mais vontade, não tenho mais prazer em beber, por que eu vou comprar? Voltei com a cerveja, falou, você não comprou a cerveja que você ia comprar? Falei, não vou mais beber. Aí desse dia nunca mais bebi. Mas foi assim, não foi difícil? Nunca mais bebi, uma palavra muito forte, vamos dizer assim. Eu passei 2 anos sem colocar um pingo de álcool na boca. Porque eu tinha medo de beber e voltar tudo de novo. Porque eu era alcoólatra. Então eu bebia compulsivamente, né? Sim. Eu começava, não tinha limite. Então, depois desse período, eu não ia em festa, eu ficava mais em família, eu tinha medo de participar e ter uma recaída. Mas eu falo que Deus me curou, porque eu sei que a bebida, em si a bebida não é um pecado. Senão Jesus não transformava água em vinho, né? Hoje eu consigo tomar uma latinha de cerveja e pronto. Se ficar 1 ano sem beber, para mim não faz diferença. Era fumante também, você tá falando? Não, minha esposa não. Não, você? Eu era fumante. E foi difícil abandonar o cigarro? O meu vício do cigarro ele era atrelado com a bebida, né? Então, quanto mais eu bebia, mais eu fumava. Então, assim, quando eu parei de beber, foi meio que fácil parar de fumar, entendeu? Não foi tão difícil. Porque durante a semana assim, de trabalho, eu fumava, mas era bem menos. E quando eu fumava muito é quando eu estava bebendo. Eu penso assim que basta a pessoa querer, né? A boa vontade da pessoa e abrir o coração para Deus, né? Porque ele se manifesta e a gente tem essa graça de libertar, né? Desse pecado, desse vício, né? Sim. E o que você deixa para as pessoas que hoje às vezes têm essa vida que gosta de beber muito, assim, de ter desses vícios do cigarro, que a partir do momento que conhece a palavra de Deus, qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas assim, que são vícios, que utilizam esses vícios? Primeiramente, antes de falar para essas pessoas, eu quero dizer o seguinte:
que confie nessa obra, né? Porque se essa obra não fosse verdadeira, Deus não tinha me transformado. Porque se essa obra for falsa, então o demônio se converteu. Porque o demônio jamais vai querer que alguém abandone um vício. Isso. Que reze, entendeu? Então confie nessa obra, seja fiel a ela. É um meio que Deus reservou para esse final dos tempos, para nos salvar, nos preparar para a vinda gloriosa dele. É confiar. E que as esposas sejam sábias com seus esposos que bebem também, como minha esposa foi comigo. Minha esposa não brigava comigo. Teve paciência, né? Teve paciência, entendeu? E ela teve a paciência, teve a sabedoria, e Deus teve a misericórdia comigo. Então, que se a pessoa tem a vontade de abandonar o vício, pede a Deus, que Deus vai dizer amém também para ela, desde que ela peça de coração. Né? Que ela dobre o joelho e peça. Deus não quer ver nenhum filho dele perdido nos vícios. Então, se a pessoa pedir com fé, Deus vai atender. Com certeza, né? Essa parte da esposa, você falou, é muito importante, porque tem muitas esposas que às vezes não tem paciência com o marido, é aquilo tudo. E nessa parte da paciência até é importante, porque nessa parte você falou assim, que você sentiu que Deus falou pela boca dela, foi meio que um alerta para você ver que realmente estava vivendo o pecado. Você tinha que se libertar disso, né? É como que eu ia servir a Deus no meio do pecado, né? E assim foi o processo, Rony. A gente foi rezando, Deus foi trabalhando, né? E tudo foi acontecendo na nossa vida. Teve, assim, momentos difíceis, né? Assim, mas com Deus a gente vai vencendo. Com certeza, né? Com Deus dá tudo certo e continuar na oração, né? Para que Deus possa nos dar a graça da gente continuar firme e forte com Ele, né? O Antônio hospedou o Padre Tobias na casa dele várias vezes, né? Sim. Hoje ele fazia essa caminhada aí, né? Levando os padres para até a gente, né? Fazia essa obra de caridade. Inclusive tem até um testemunho, né? Porque eu tinha assim um desejo muito grande de ser crismado. E assim, na época o Fabiano, lembra dele, né? Participava lá com a gente, sempre conversava com o Fabiano. Fabiano, mas como que eu quero ser crismado? Aí João Paulo II já tinha morrido, nós estávamos lá sem missa, né? E Mato Grosso é muito distante, é 2.000 e poucos km daqui de Balneário. E eu com aquele desejo de receber a crisma. E aí, nas minhas orações, sempre pedindo para Deus, quando foi um dia, eu tive uma visão com uma mão cheia de veia. E aí eu perguntei pro Fabiano, que sempre a gente conversava bastante, falei, Fabiano, eu tive um sonho com uma mão. Aí ele falou assim, seu Antônio, nem todos os sonhos quer dizer alguma coisa. Sonhar com uma mão não quer dizer nada. Bom, passou mais uns dias, eu sonhei com a mão novamente. Aí passou, pela terceira vez eu sonhei com ela. Só que já foi diferente. Eu sonhei com a mão no alto do céu, o seu Pedro II no meio de um lago batizando, e eu e a minha esposa de pé na beira desse lago. E eu olhei para o alto e perguntei assim, de quem que é essa mão? Aí me respondeu assim, essa mão é a mão de Deus trabalhador, que trabalha para a salvação dos homens, e estou segurando na sua. E vou te dar uma data muito importante para você. E ele me deu a data da crisma. E que o Eugênio foi lá, primeira vez que o Eugênio foi, que naquela viagem que você fez com o Dr. Couto, lá do Pará, e veio de carro fazendo. Dr. Couto, Eugênio e Patobias. Aí me crismou nesse dia eu, a minha esposa e os 2 filhos meus mais velhos, Breno e o Eduardo. Na data que ele falou no sonho. No sonho. E só que eu não lembro a data, você lembra? Essa data que você foi lá? Acho que 2000 e... Foi em outubro, né? Mais ou menos, né? Eu também não lembro. Entendeu? Então, assim, aí, outro detalhe. Essa mão, depois, no futuro, foi talhada na porta da Igreja da Obediência. Ah, que tem ali a porta. É aquela mão lá, como se fosse a mão cheia de veia, igualzinho tá lá. E não tinha sido talhada ainda. Então, assim, vou duvidar de quê? Né? É meio com sinal para, né, não duvidar, acreditar cada vez mais de Deus. Né? E assim foi, né? Todas as coisas Deus foi mostrando, foi me corrigiu demais. Teve um momento doloroso, porque quando a gente é igual um pai quando corrige um filho, né? Tem hora que, por mais que é pro bem, mas a gente fica triste, tem hora, né?
Foi tão real assim que, no caso, você está falando da data, que na data que você Foi na sonhou, data foi que exata. aconteceu a crisma, né? Foi na data exata. Que a gente foi lá com o Padre Tobias. Isso, a gente vê que é um grande sinal de Deus, né? Sim, com certeza. Muito, muito, muito bonito esse sonho aí. Então, assim,